E aí, pessoal, chegamos aqui à nossa terceira aula. Seja muito bem-vindo. A gestão financeira ela vai te dar o controle para fazer você viver de lucro. Então, você que é dono de um negócio, você que é autônomo, você que é um empreendedor, você que é um MEI, um microempresário, todo negócio ele nasce com o objetivo de ter lucro. Todo negócio ele tem essa finalidade, ter lucro para assim você ter uma melhor qualidade de vida, você conseguir ter uma estrutura financeira melhor, ter um conforto melhor. Então, a empresa que não está dando lucro, ela está fadada a quebrar. Ela correndo vários riscos para quebrar. E aí, ao invés de você ter lucro, ter rentabilidade, ter liquidez, ter dinheiro em caixa, você vai ter dívidas, passivos, muitos credores no seu pé. E não é esse o propósito. O propósito é de fato alcançarmos o lucro do teu negócio. Gente, aqui eu coloquei uma foto da minha família, minha esposa e meus dois filhos, né? Sou o professor Joel Mendonça, sou casado, pai desses dois garotos e esse é o meu principal título. Não é meu bacharelado, não é minha pós-graduação, não é meus 10 anos de experiência, não. Meu principal título de fato é a minha família. Faz com que eu me acorde todos os dias motivado, com muita energia para correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. E é por eles que eu tenho todo esse gás e toda essa disciplina de ir atrás. Então, toda empresa tem que ter lucro, mas ela sempre está lutando por algo ou por alguém. Então, qual é? Por quem você tem lutado? Por quem você tem colocado a tua energia, o teu tempo, o teu foco? Então, lembre-se, o objetivo do negócio é alcançar o lucro. Mas o teu esforço, a tua energia, a tua disciplina, a tua capacidade tem sido por quem? Então não esquece de quem está contigo. Não esquece de quem começou contigo. Não esquece de quem está junto contigo nessa jornada. É por eles que você deve querer crescer mais, avançar mais, lucrar mais e honrar mais. Então, João Mendonça é um empresário. Hoje nós somos um grupo de 4 empresas: ACC Tributos Contabilidade, J Festas e Confeitaria. Eu coloquei duas aqui porque contextualizam, né? Uma empresa de serviço, uma empresa de comércio, tá certo? Sou professor de cursos do Ativação Empresarial, cursos e treinamentos para empresas, voltados e focados para empresas. Então já desenvolvo essa área de desenvolvimento educacional e também sou servo de Deus. Sirvo no Ministério Atos de Cristo e lidero um movimento para empreendedores desse mesmo ministério chamado de Rede Open. Lá a gente comanda em mais de 100 empreendedores, entre várias atividades e com conhecimento, palestra, material e ferramentas. Gente, não procure gente para te guiar se você não está disposto a mover os seus pés. Então você está aqui numa aula, numa super aula, você está aqui junto comigo, mas você precisa mover os seus pés. Aqui você vem o que? Aprender, processar para praticar. Se você aprender, processar e não praticar, não vai existir resultado. É insanidade querer resultados diferentes praticando as mesmas ações. Então é preciso renovar as ações. Então eu estou contigo aqui para te guiar, mas é você que vai fazer. É você ter que correr atrás. São suas ações que vão determinar os seus resultados. Nas aulas anteriores, o que vimos? De forma breve, vou passar aqui um resumo para você ficar na mesma régua aqui de todo mundo. Resumo da aula 1. Preso na operação. Então é um empreendedor ele pensa que é empresário, mas ele está na operação. Então ele é mais funcionário do que gestor. Ele é muito mais funcionário do que empresário. Porque ele está preso lá na operação. 100% do seu tempo dedicado à operação. E aí ele não consegue pensar na gestão do negócio, ele não consegue pensar nos números do negócio, ele não consegue ter controle das entradas e saídas e não vê a empresa crescer. E aí passa a ser um reclamão. Reclama, 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 mas não melhora.
Eu misturava tudo, contas pessoais com as contas da empresa. É um erro muito comum para quem está começando. Agora, se você já tem 3, 4, 5 anos de empresa e ainda comete esse erro, aí sim é um problema patológico, não resolvido. E você precisa resolver. E aqui no nosso método, você consegue resolver de uma vez por toda essa situação. Porque quando mistura tudo, falta clareza das informações. Eu não sei se deu lucro, se deu prejuízo, eu não sei se eu estou tirando mais prolabore do que a empresa pode pagar. Eu também trabalhava 12 horas por dia e não sabia o meu lucro. Então eu tinha uma atividade ali muito forte, potente, mas não via lucro, não via resultado. Porque estava preso, a gente remete aqui ao ponto 1, preso na operação. Então você não está sozinho nessa. Eu controlava meu contas a pagar e a receber por meio de 8 planilhas. Planilha show de bola, até hoje eu uso. Eu uso planilhas para calcular meus indicadores. Porém, eu já tinha muita planilha que eu consegui, estava difícil de gerenciar as planilhas. Imagine gerenciar contas a pagar e a receber. Então chega a um patamar que você precisa o quê? Migrar para um sistema para você ter uma otimização do teu tempo. E eu otimizei o meu tempo, como eu já falei para vocês aqui, em mais de 40%. Eu tive uma otimização e esses 40% eu peguei e joguei no estratégia do meu negócio. E nós hoje atualmente crescemos mais de 50% ao ano. Nós estamos nesse crescimento. Temos hoje aqui um time com mais de 20 pessoas. Eu não tinha clareza dos meus números. Claro, eu controlava em 8 planilhas, eu era preso no operacional, eu misturava as contas, não tinha clareza dos meus números, era só uma questão lógica. Outro ponto, sem definição do prolabore. Como era tudo misturado, eu não tinha clareza e, consequentemente, era tudo consequência de estar preso no operacional, de misturar contas, trabalhar demais e não ver lucro. Tudo isso são consequências de não ter clareza, de misturar tudo, de não ter um prolabore, de trabalhar e não ter salário. Já na aula 2 a gente falou aqui os motivos de ter um faturamento alto e lucro baixo ou negativo. Quais são os pontos? Precificação errada, atestado de falência. A tua precificação, dentro dela deve conter o quê? Os custos envolvidos naquele produto ou serviço e deve envolver a tua margem para pagar despesa e para pagar lucro. E aí, muitas empresas têm a precificação errada. E eu vou te falar aqui algo mais. Até fazem a precificação certa algumas vezes, mas não reajustam o preço. Então, em épocas de inflação que nós estamos hoje, que o preço está mudando aí semanalmente, às vezes mensalmente, é preciso você reaver os teus preços que você fez naquela época. Você pode até ter calculado bem direitinho, mas não reajustou. Recentemente eu conversei com um empresário, ele falou o seguinte: Joel, eu demorei a reajustar meus preços. Quando eu fui reajustar, o mercado não aceitou. Então ela perdeu o feeling de reajustar o preço quando estava tudo reajustando. Aí ela absorveu esse prejuízo. Quando ela foi reajustar, já tinha 2 reajustes atrasados e ela não conseguiu reajustar aquele valor. O mercado assustou, ela perdeu vendas e ela teve que fazer um reajuste bem menor. Ou seja, aquela margem de lucro que ela tinha de lá 20, 25% caiu para 15, 10%. Então é muito sério isso, gente. Antecipação de recebíveis é um sinal que teu caixa pode estar ruim. Estrutura muito pesada, o que é isso? Tu tem uma estrutura grande demais para a atividade que tu exerce. Então tu está tendo muita despesa, está com energia alta demais, tu está com aluguel alto demais, tu está com operação alta demais, sendo que tu não precisa disso. De repente tu precisa de uma estrutura enxuta, de 30 metros quadrados, de 50 metros quadrados para te atender. Te atende plenamente bem. E aí você tem um enxugamento, uma redução das tuas despesas. E você fica mais leve. Quando você fica mais leve, você coloca dinheiro no comercial, coloca dinheiro nas vendas. Impostos também destroem o lucro. Então você precisa verificar junto à sua contabilidade ou o seu consultor, advogado, um regime mais barato, se tem benefício fiscal, se tem redução tributária. Não tenha pena de gastar com isso, porque de repente você está economizando R$ 1.000 lá, mas você poderia estar ganhando 10 mil em economia. Outro ponto, estoque parado, comprar errado. Quando você compra errado, estoca produto que não sai, aquele estoque que era para virar um dinheiro não vira. Então ele está parado.
tu também fica com a estrutura pesada, com estoque parado e não gira esse produto. Então saiba avaliar bem o seu estoque. Serviços que não são cobrados, sexto ponto. Serviços que não são cobrados. Analise, você que é prestador de serviço, se dentro da tua carteira, dentro do teu leque de serviços, tem alguns serviços que não são cobrados. Se isso não for estratégico, pode estar corrompendo e comprometendo a tua operação. Perdas que não são contabilizadas. Falei aqui da pizza, do tecido, que tem uma perdazinha ali de 5%, que não é contabilizada. Tem que ser contabilizada e o ideal é colocar na precificação esse percentual de perda, para você se preparar para ela, ou de repente reutilizar. Eu tenho um cliente do segmento de óleo que o óleo, né, o óleo queimado, o óleo que não presta mais do veículo, ele guarda em tambores e cada litro daquele ele vende. Ele contou para mim que gera R$ 7.000 de receita. Todo mês R$ 7.000 de receita. Eu já pago aqui um aluguel, já pago um funcionário com esse valor. Então, veja se pode ser reaproveitado. Taxa de inadimplência. De repente você tem uma taxa alta demais. Falei do meu caso, eu tinha uma taxa de 30%, hoje ela é 10%. Então tem que combater isso incansavelmente. Porque você vende e não recebe. É o pior dos mundos. E juros de empréstimo. Juros para pagar dívida. Quando você pega empréstimo para pagar a dívida, você está afundando mais um buraco que você já está. Primeira coisa que você deve fazer quando estiver no buraco é parar de cavar. E você pegar um empréstimo para pagar a dívida, queimar com dívida, é afundar mais esse buraco ainda. Então preste atenção. Faturamento é vaidade. Lucro é o foco e caixa é a realidade. Faturamento é vaidade. Lucro é o teu objetivo, é o teu foco. E caixa é a realidade. Tem que ter lucro, porém tem que ter caixa. Eu venho nessas 3 aulas trabalhando essa máxima para fixar a tua cabeça. Que você, gestor, empreendedor, empresário, tem que pensar em lucro e caixa. E não só em faturamento. Principais dúvidas. Então, durante o evento, chegou para mim algumas dúvidas. Eu coloquei aqui as que eu achei mais importantes. Que de repente pode ser a mesma dor que você tem aí. E aqui mandou o seguinte: Joel, supondo que eu compre um produto hoje para vender, o meu percentual de despesas fixas tem que ser em cima do faturamento do mês anterior, ou seja, do mês passado, ou é feito com base numa média de X meses para definir esse percentual em cima do faturamento? Gente, o que ela está querendo dizer aqui? Dentro da nossa precificação, eu preciso calcular o meu markup. Então, se o meu custo lá deu, vamos supor, R$ 15, eu preciso calcular o meu markup. Dentro do meu markup, eu tenho que colocar as minhas despesas e eu tenho que colocar a margem de lucro que eu quero alcançar e eu coloquei lá o marketing. Você colocar também um percentualzinho para marketing. E ela está perguntando se dentro desse markup eu devo pegar a média de despesas do mês anterior ou a média de despesas de um período. E a minha resposta é: você trabalhar com a média. Porque o faturamento, ele se torna, as despesas fixas, quando você fatura muito, se tornam menores. E quando você fatura pouco, elas se tornam maiores. Então, pega pela média. Porque assim você não vai ter uma oscilação muito forte de preço. Claro que quando as suas despesas elas explodem, você precisa revisar preço. Mas de repente, ali 5, 10%, então o teu problema está mais onde? No faturamento. Então, pegue com base na média. Deixe para ter mudanças no preço de forma repentina quando alteram de fato o teu custo ou quando explodem demais suas despesas, tá bom? Outra dúvida que eu trouxe aqui: oi Joel, bom dia, estou seguindo o seu evento, muito legal. Pode me tirar uma dúvida? Parcela de empréstimo entra como despesa fixa? E aí galera, o que vocês acham? O empréstimo é temporário, né? Ele tem começo e tem fim, e aí? Pronto, anotem aí. O valor principal deve colocar em despesa com empréstimo em despesa fixa. Porque por mais que ela é temporária, qual é o conceito de despesa fixa? Se eu faturar 100 mil e faturar 1.000, ela vai existir. Por mais que ela exista de forma temporária, mas ela vai ser fixa durante aquele contrato lá de empréstimo. Tá bom? Então você vai lançar em despesa com empréstimo. Já os juros são 2 lançamentos. Já os juros você vai jogar em despesa financeira. Também despesa fixa, mas despesa financeira.
Por que, Joel? Porque você vai entender quanto de juros você pagou naquele ano. E você vai fazer depois um cálculo que é muito bacana de dividir esses juros pelo teu faturamento. E aí tu vai saber quanto tu paga de juros, quanto tu está pagando para o banco de juros. Se não é mais interessante tu fazer capital próprio, se não é mais interessante tu ver outras linhas de crédito, se não é mais interessante tu comparar. Então é importante demais ter essa métrica anotada no teu segmento. Outra dúvida, Joel, eu até vendo bem, porém não consigo tirar um Prolabore legal. Vejo vários amigos no segmento, no meu mesmo segmento, que o meu se dando de bem e eu não, o que pode ser? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que fatura bem, porém não consegue tirar o Prolabore. E tem vários amigos tirando um Prolabore alto, crescendo patrimonialmente, ele não consegue. Qual é o problema aqui? Vamos lá. O dono do negócio é a mão de obra mais cara da empresa. Então, ele tem que ter uma função que gere valor para o negócio ali o tempo todo. Se ele estiver preso na operação, vamos ser bem franco, mão de obra de operação, ela é mais barata do que mão de obra do estratégico. Então, o cara está preso lá na operação, podendo estar pagando um funcionário de forma mais barata. O que acontece? Ele não tem tempo para gerenciar o negócio dele, para ver as métricas dele, para ver qual o produto que dá mais margem, que tem maior giro, para saber o serviço, para calcular bem o serviço, para deixar o negócio redondo. Ele não tem tempo para melhorar os processos dele. Aí o que acontece? Ele fica apagando incêndio. Apaga aqui um incêndio, estourou ali na operação, ele vai lá apagar incêndio, quebrou algo aqui, ele vai apagar incêndio, precisa comprar alguma coisa, ele vai comprar. E aí, o que acontece? Acontece isso. Ele está vendendo bem, mas como ele é caro para a empresa, ele está na operação. Está na operação. Aí ele ganha como um gestor, mas trabalha como funcionário da operação. E aí, o gestor, qual é o principal papel dele? É gerenciar, treinar pessoas, é delegar, é gerar valor, é vender, meu gente. É vender. Tem que vender. Para existir gestão financeira, tem que ter venda. Eu não sou tolo de falar que gestão financeira é mais importante do que vendas. Não. A gestão financeira, ela está na garupa das vendas. Teve venda, tem que ter gestão para poder ter lucro, tá bom? Então ele precisa melhorar isso, precisa virar esse jogo. Eu também era assim, não via salário. Então estava faturando, não tinha salário. Quando eu comecei a manipular, quando eu comecei a movimentar esses números e ver gestão, que eu posso contratar pessoas para fazer funções mais simples, eu posso contratar pessoas para fazer funções mais básicas, e eu vou estar gerando valor, vou estar pegando o meu capital intelectual e investindo ali, gerando valor para outras empresas, para outros compradores. E assim eu vou escalando o meu negócio, vou vendendo mais, vou otimizando o processo, vou reduzindo despesa, vou reduzindo custos não estratégicos que não fazem sentido para a minha operação, vou otimizando, vou dando produtividade. Então aquele colaborador que atendia 10 empresas, hoje ele atende 30, porque eu vou dando ferramentas, tecnologia, produtividade. E assim eu consigo alavancar as minhas receitas. Então é por isso, meu amigo. Então saia da operação, vire esse jogo e comece a otimizar e melhorar os teus processos. E enfim, o que é que eu preciso fazer para viver de lucro? Quais são os benefícios? Pronto, gente. Primeiro benefício que eu coloquei aqui, que muita gente não sabe, é isento de impostos. O lucro não paga imposto, porque já pagou na empresa. A empresa já pagou. Quando distribui para o sócio, não paga imposto, não paga INSS nem imposto de renda. Então você recebe esse dinheiro limpinho, tranquilo. E tem que aproveitar que o governo há anos estuda uma forma de tributar esse lucro. Mas até então não conseguiu. Mas a qualquer momento pode mudar, então você tem que tirar proveito disso. Tá certo? Lucro é indicador que a sua empresa está bem, que ela está vendendo com margem, que ela está tendo um fluxo operacional saudável. Então é um indicador positivo do teu negócio. Tu tem que se apegar daí, ser apaixonado por lucro. Não existe isso de mas está ganhando muito dinheiro. Só pensa, não é só pensar em dinheiro, é você vender e entregar o que prometeu. É você vender um produto ou serviço e entregar. Não é ser um falastrão ou um falso profeta, um falso profissional.
Você tem que entregar aquilo que você prometeu. O lucro ele aumenta na proporção que você aumenta a sua inteligência financeira. Isso aqui é uma aula, isso aqui é uma aula individual e especial que eu falo sobre inteligência financeira, as formas que você tem de aumentar o teu lucro, de multiplicar o teu lucro. Porque aquele lucro serve para investir, ele serve para aplicação, ele serve para várias coisas. E aí tem uma aula específica para isso, porque aqui não tem como a gente destrinchar cada ponto desse. Não temos tempo suficiente para destrinchar cada ponto desse. Mas no curso a gente vai conseguir detalhar de forma clara e objetiva para você conseguir multiplicar esses teus resultados. O lucro ele pode ser multiplicado. Olha que coisa linda. Teve 10 mil de lucro lá, tu consegue multiplicar ele. Como, Joel? Cenas das próximas aulas. O lucro ele honra fornecedor, funcionário, dono, governo, instituições. Então, o lucro ele tem esse papel de honrar. O que é honrar? Se eu tenho um caixa positivo, eu vou honrar todo mundo. Então, você pode ser uma pessoa honesta. Olha que engraçado. Engraçado, mas é sério, né? Você pode ser uma pessoa honesta, que tem ética, que é leal, mas se você tiver uma desorganização financeira, você vai faltar com a tua palavra, vai perder credibilidade porque você não vai conseguir honrar. Isso é triste. Eu conheço diversas pessoas que ficam doentes, que entram no estado doente porque não conseguem honrar seus compromissos, porque elas querem honrar, mas não conseguem. Então a desorganização financeira prejudica a tua palavra, prejudica a tua credibilidade. É muito perigoso isso. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, o que é que você precisa, Joel, para viver de lucro? O que é que eu preciso fazer? Então, eu preciso de uma atividade comercial. Eu preciso prestar algum serviço. Eu preciso comprar e vender algum produto. Eu preciso fabricar alguma coisa. Eu preciso ter investimento em alguma coisa. Então, eu preciso de uma atividade comercial. É o primeiro passo. Se você ainda não tem, você precisa ter uma atividade comercial. E o interessante é que mesmo quem tem pode ter várias atividades comerciais dentro do mesmo negócio. Eu tenho várias atividades comerciais dentro do meu próprio negócio. Porque como você fica ali atento aos números, você vê oportunidades. Então você precisa ter um espírito empreendedor, não desistir. Acabei de sair de uma reunião agora que o cenário era triste, porque a pessoa queria desistir. Preparou uma estrutura linda, investimento de mais de 40 mil reais, mais de 5 salas de atendimento, mas não tinha venda, não tinha atendimento. Ou seja, queria desistir. Então tem que ter o espírito de empreendedor, ter resiliência, avançar. Terceiro, tem que ter inteligência financeira, gente. Não dá para seguir sem inteligência financeira. Porque senão você vai vender muito e vai gastar tudo. Gasta tudo, gasta demais. Quarto, tem que ter vendas. Vendas e inteligência financeira e lidar com pessoas, é um casamento. Precisa aprender a vender e a lidar com pessoas, ter comunicação. Então, isso é o que eu considero essencial para você ter lucro, para você lucrar muito e para você aí avançar e chegar a lugares que nunca ninguém imaginou. Eu nunca imaginei estar aqui. Mas em decorrência da minha evolução, eu consegui. E você também pode. Estamos chegando ao fim dessa super aula, certo? Então, na próxima aula, não esquece de ativar as notificações, trazer papel e caneta e eliminar todas as distrações. Tá? Será uma tempestade de conhecimento. Então, te vejo na próxima aula. Recapitula, assiste a aula 1, assiste a aula 2. Faz teu comentário. Não deixe de comentar nas aulas. Faz teu comentário. Manda o teu like para a gente poder compartilhar esse movimento a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Para a gente ajudar o empreendedor brasileiro a lucrar e a honrar todos os teus compromissos. Todos os seus compromissos. Então vamos ativar. Tamo junto. Forte abraço.